E aí galera, tudo bem com vocês? Olha nós aqui de novo para mais um vídeo, para mais um estudo da Palavra de Deus, tá bom? Que alegria poder novamente gravar um vídeo aqui e compartilhar um pouquinho daquilo que eu conheço hoje, tá bom? Para você que ainda não se inscreveu no meu canal, eu peço para que você se inscreva, ative o sininho das notificações, também deixe o seu like aí, se você gostou do vídeo, compartilhe também com seus amigos, tá bom? Para que eles também possam conhecer um pouquinho sobre os assuntos da Bíblia. Então hoje o tema que eu irei tratar é sobre os sinais da volta de Jesus. Então, assim, existem vários sinais, mas eu irei dar alguns aqui principais, tá bom? E até mesmo o maior sinal que marca a volta de Jesus, tá certo? Então, assim, o primeiro sinal que foi dito, contextualizando aqui um pouquinho antes, os discípulos, eles chamaram Jesus para contemplar o templo, é, para você entender melhor, a igreja, vamos dizer assim, a igreja, o templo, não é? E ali eles olhando, contemplando toda a beleza do templo, Jesus disse assim que para eles que ali não ficaria pedra sobre pedra. Eles estavam assim contemplando e Jesus diz isso para ele. Então eles ficaram assim e aí perguntou: Mestre, diz para a gente quais os sinais, né? O que vai suceder, o que é que vai acontecer. Então Jesus enumerou vários sinais. Eu irei ler alguns, tá bom? Para que você fique ciente aí. Os sinais da volta de Jesus. Então, alguns sinais aqui em Mateus capítulo 24, no versículo 6, a gente lê o seguinte: E certamente, e certamente, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Aí diz assim: Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Quer dizer, então a Bíblia traz para a gente que guerras e rumores de guerras é necessário que isso vá acontecer, é normal, natural, vamos dizer assim. Esse é um dos sinais, mas a Bíblia diz assim: ainda não é o fim. Quer dizer, é o princípio das dores, tá bom? Como no versículo 8 vai dizer que isso é o princípio das dores. O verso 7 continua dizendo assim, ó: Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Em Lucas também 21, lá fala sobre epidemias, ali por volta do versículo 11, tá bom? Então, quais são os sinais? Terremotos, guerras, epidemias, que é o que está acontecendo hoje nos nossos dias, né? Aqui em 2020, tá bom? Só que isso é o princípio das dores, não é? A gente percebe o seguinte, que desde depois da entrada do pecado, isso passou a existir. Terremoto, guerra, tá bom? Mas o que é que acontece? É que nos nossos dias vem cada vez mais aumentando esse tipo de coisa. Esses terremotos e guerras e por aí vai. Quando você vai para o livro de 2 Timóteo, tem outros sinais aqui muito interessantes, que agora fala sobre o homem, a natureza do homem como que se encontra. 2 Timóteo 3, do verso 1 até o 5, diz o seguinte: Sabe, porém, isto nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então ele começa dizendo assim: vai vir tempos muito difíceis. Aí os versos começam dizendo assim: Pois os homens serão egoístas, avarentos, e ele começa a enumerar várias coisas aqui: jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, que é falta de flexibilidade, né? Caluniadores, sem domínio de si, cruéis, do, cruéis e inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E aqui o autor ele nomeia várias situações em que o homem se encontra. O homem hoje é egoísta, é avarento,
é desobediente aos pais. Eu pergunto, nos nossos dias o homem não está assim? O homem aqui no sentido genérico, tá bom? Homem e mulher, tá bom? Então esses são os sinais da volta de Jesus. E os homens hoje estão assim, egoísta, não obedecem mais aos pais, tá bom? Sem domínio de si mesmo, sem domínio próprio. Esses são alguns sinais. Outros sinais que eu gostaria de trazer para vocês, que é caracterizado como sinais, dentro do mundo religioso também há sinais. Mateus 24, no versículo 24, diz o seguinte, diz bem assim, ó: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para, se possível, enganar os próprios eleitos. Então Jesus ele nos advertiu que surgiria falsos profetas e falsos cristos, operando grandes sinais e prodígios. E aí o detalhe, né? É que os falsos profetas, eles também operam sinais, milagres, maravilhas, entendeu? Então, se existe o falso, obviamente que existe também o verdadeiro. Então, para distinguir entre o verdadeiro e o falso, é preciso provar. Eu irei falar sobre como provar, como aplicar alguns princípios bíblicos para saber quem está falando a verdade, quem é verdadeiro e quem é falso. Mas isso vai ser num próximo vídeo, bem mais à frente, tá bom? Mas eu gostaria que você pegasse apenas o princípio. Então aqui está dizendo que surgiria falsos profetas. O que é um falso profeta? Eu participei de um programa de evangelismo, um projeto chamado Projeto Caleb, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E foi lá na Agrovila 18, e lá eu conheci uma pessoa, uma mulher. Eu dei estudo bíblico para ela e ela me disse o seguinte: passou uma pessoa lá, disse para ela que ela no próximo ano, quando a pessoa passou, eu disse assim: no ano que vem você vai enriquecer, vai ficar milionário, vai ganhar uma fazenda. E o ano era o ano que eu estava lá e ela não tinha ganhado nada ainda. Então o que é que acontece? Se o profeta ele profetizou e não aconteceu, ele é um falso profeta, tá bom? Esse é um dos princípios. É uma maneira também de você identificar, mas eu irei falar mais à frente. É só um exemplo aqui. Então, existem muitas pessoas hoje que se apresentam como profeta, né? Operando grandes sinais e prodígios para, se possível, enganar os próprios eleitos. Então, tome muito cuidado com os falsos profetas. Agora, o maior sinal da volta de Jesus, quem sabe é o que você menos esperava, e ele está ao seu redor, eu acredito. Está acontecendo e quem sabe você não percebeu ainda. O maior sinal da volta de Jesus está em Mateus 24, versículo 14. Jesus diz assim: e será pregado, está dizendo que vai ser pregado, este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Olha aqui, lembra que lá, quando disse assim, haverá rumores de guerras, fomes em vários lugares, lá diz assim: não assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Só que quando Jesus chega no versículo 14, ele vai dizer assim, que o evangelho, a palavra de Deus, vai ser pregada a todo mundo. O evangelho vai chegar a todo mundo vai ouvir, vai saber que ele vai voltar, para que ele não pegue ninguém desprevenido, dizer assim, desprevenido não, para que ele não pegue ninguém que vai dizer assim, Senhor, eu não me preparei porque eu não sabia. Não, não vai ser assim. Para testemunha todas as nações. Ele vai dizer assim, então virá o fim. Então a pregação do evangelho é o maior sinal da volta de Jesus. E hoje a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a qual eu faço parte, se encontra em mais de 200 países pregando o evangelho. Tá bom? Então, dentro desse contexto, eu posso dizer que a volta de Jesus está muito próxima, mas muito próxima mesmo. Mas quem sabe, alguém poderia questionar aí, não sei, não é? Se os sinais eles estão se cumprindo,
É uma pergunta que você tem que fazer e que eu também posso fazer. Se os sinais eles estão se cumprindo, por que que Jesus ainda não voltou? Essa é uma pergunta clássica, né? Está acontecendo terremotos, fome em vários lugares, epidemias, os falsos profetas estão aí, o homem está mais arrogante, desobediente aos pais, implacáveis, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Se todos esses sinais, o Evangelho está sendo pregado, que é o maior sinal da volta de Jesus. Se todos os sinais estão se cumprindo, por que que Jesus ainda não voltou? Olha o que é que está escrito no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Diz o seguinte, aqui está a resposta para essa pergunta. Não retarda o Senhor a sua promessa. Olha, o texto está dizendo assim, Jesus não está retardando, não está demorando a promessa dele voltar. Como alguns a julgam demorada, quer dizer, algumas pessoas até dizem e acham e julgam que está sendo demorada a volta de Jesus. Mas ele está dizendo assim, não retarda o Senhor sua promessa, como alguns a julgam por aí. Algumas pessoas falam. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, comigo e com você, não querendo que nenhum pereça ou perca a salvação, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então Jesus, meu querido amigo, quero que você entenda isso aqui, ele não voltou ainda, porque ele está sendo longânimo, ele está sendo paciente, ele está te dando oportunidade. Não é? Ele está dando a oportunidade para mim e para você. Quem sabe eu preciso melhorar mais um pouco, não é? Quem sabe você precisa tomar uma decisão, entendeu? Então Jesus, ele está sendo misericordioso com você, não está querendo que ninguém se perca, não é? Mas infelizmente algumas pessoas vão se perder. Mas é importante dizer, Jesus não quer que ninguém se perca. Ele está sendo longânimo, mas um momento e o outro ele vai decidir vir, tá bom? Então, que você pegue essa palavra, consiga enxergar os sinais da volta de Jesus, o sinal da pregação do Evangelho, porque você consegue ver hoje tantas igrejas, não é? No mundo de hoje em dia, é um sinal da volta de Jesus, é o maior sinal. O Evangelho está sendo pregado, os cristãos vão de casa em casa pregando, entendeu? E você deve entender isso como sendo um sinal da volta de Jesus. Então, se os sinais eles estão se cumprindo e Jesus está sendo paciente, ele não quer que eu e nem você se perca, é porque alguma coisa a gente precisa fazer. Você não concorda comigo? Alguma coisa a gente precisa fazer. Tomar uma decisão, entendeu? Uma decisão na vida, na maneira em que está vivendo a vida, tá bom? Então, que Deus abençoe você e que você, a partir de hoje, possa parar para pensar. Os sinais estão se cumprindo. Em algum momento ou outro, Jesus vai voltar. Então, o que é que eu preciso fazer? Se você não souber o que você precisa fazer para ser salvo, para estar pronto para Jesus voltar e não se perder, eu aconselho você a buscar alguém que é religioso, que entende da palavra de Deus, ou você pode também estar entrando em contato comigo também, tá bom? Meu contato é 99868528. É o WhatsApp, você pode entrar em contato comigo e eu irei orientar a você. Que Deus abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!